né? Não, vamos embora. Pessoal, ó, muito boa noite. Uma honra aí a presença de vocês aqui ao vivo. Antes de apresentar aqui os nossos convidados ilustres, chamar aqui a Patrícia. Patrícia é nosso co-host aqui do Bancos e Fintechs. Tudo bem aí, Patrícia? Ansiosa aí para falar com essa turma? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou super ansiosa aqui para aprender muito com eles. Sou uma apaixonada aqui, né? Uma super entusiasta de dados. Eu acho que dados eles vieram para facilitar a nossa vida ali, né? Vieram para tudo ali, né? Desde a quarta evolução industrial. Então, assim, tô louca aqui para escutar eles, Marcelo. Vamos embora. Quero começar a aprender agora. Bem-vindos e obrigada, turma. Legal, ó. Quem está com a gente hoje aqui, né? O Marcelo Leal, né? Que é diretor sênior de estratégias de dados da TransUnion. Seja muito bem-vindo aí, Marcelo. Também com a gente, Gustavo Cruz, obrigado, que é CEO da Mintec aqui no Brasil. O Robertson, ele deve estar voltando aí, mas a gente, né, tá seguindo. Se a gente pudesse começar aí, Marcelo e Gustavo, começar pelo Marcelão, cara, se pudesse contar aí, resumidamente, um pouquinho da tua trajetória, cara, como é que você começou nesse mundo de dados, onde é que você está hoje, para a gente iniciar, por gentileza. Tá certo. Bom, pessoal, eu tenho, não parece pela minha cara de novinho, mas eu tenho quase 30 anos aqui no mercado de crédito, né? E quando eu entrei no mercado de crédito de varejo, entrei por uma das portas, talvez uma das mais apaixonantes aí, que foi a parte de analítica, né? Então, é onde a gente começa a ter aí a visão, né, da importância dos dados que os dados têm aí para uma avaliação de risco numa companhia como um todo, né? Então, eu passei por empresas como o Zog, de Promovel, passei por uma consultoria de crédito e processos, que eu fiquei 6 anos, fiquei 10 anos no Citibank, e aí depois eu migrei para o mundo dos birôs, né? Então, eu ajudei a fazer a desmutualização do SCPC, criando a Boa Vista Serviços. Depois fiquei 3 anos na Serasa e agora estou na TransUnion Brasil. Também aqui toda essa jornada aqui, utilizando dados para tomada de decisão, né? Então, ao longo do tempo aqui, a gente acabou aprendendo a importância, né, dos dados, e aqui na TransUnion eu acabei encontrando uma visão muito legal aqui dos dados também, né? Porque não só aqui no Brasil, como no mundo como um todo, a TransUnion está presente nos Estados Unidos e mais em 30 países, né? E o principal motivador aqui dos dados para a TransUnion é buscar mudar, melhorar a qualidade de vida das pessoas através de suas soluções. Então, da mesma forma que a gente vai falar aqui de monetização de dados, né, a gente consegue melhorar a vida do cliente, a gente consegue melhorar a vida tanto da relação que as empresas têm com o cliente consumidor, e aí tem uma riqueza muito grande, né? E só um último ponto, sem querer me alongar muito, né? Muitas vezes a gente fala, né, de processo de modelagem estatística, processo de criação de modelos. Hoje nós temos técnicas avançadas aí de machine learning, inteligência artificial, mas um dos pontos importantes, muito mais que esse ponto técnico matemático, né, a utilização dos dados e o entendimento dos dados é um processo sociológico, né? Então a gente consegue também acompanhar a evolução da sociedade e a evolução do consumidor ao longo do tempo. Eu costumo falar, Marcelo, que os dados eles sabem mais da gente do que a gente mesmo, não é não? Eu acho verdade. Que tem hora que eu penso assim, meu Deus, eu nem estava imaginando isso e de repente aparece um negócio para eu comprar. Eu precisava disso. Eu falei, poxa, ele está sabendo mais do que eu, né? Do que eu preciso. Exatamente. E agora, antes de passar aqui para o Gustavo, né? E agora a gente também está chegando no Brasil numa maturidade muito interessante, né? Porque nós temos agora a LGPD, que foi aprovada aí há algum tempo atrás, ela está normatizando aí a utilização desses dados. A gente teve aí o marco regulatório da internet alguns anos atrás, e a gente tem a nossa agência agora, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados também, e de certa forma ela regula essa utilização. Então, quando a gente estiver falando aqui monetização de dados,
a gente vai ter que sempre lembrar aí desse arcabouço regulatório que a gente tem agora no Brasil, e isso é um sinal de maturidade. E sempre aprovado, né? Sempre aprovado pelo cliente. Tá certo. Exatamente. Gustavão, conta um pouquinho da sua trajetória, por favor. Legal. Obrigado pelo convite e sempre é um prazer estar aqui de volta com os amigos, que é onde eu comecei minha carreira no Citibank há 20 anos atrás e tive o prazer de conhecer ambos Marcelos aqui, que realmente até hoje me ensinam bastante. Depois dessa temporada no banco, tive uma passagem pela Boa Vista Serviços, da Recovery, recuperadora de crédito, em uma securitizadora. Depois também fui gestor de comunidade de startups do Hub Salvador. E aí, então, desde 2019, fundei a operação da Mintech no Brasil, que é uma fintech chinesa calcada em dados, né, em uso de dados alternativos. E disso realmente sempre foi uma inquietação minha de como melhor usar e como as novas fontes que realmente mudaram nos últimos tempos podem mudar o negócio e a vida dos consumidores como um todo. E uma grande jornada ainda pela frente no Brasil em termos culturais e em termos de negócio. E uma oportunidade única, muito bacana da gente ter esse fórum de debate, porque sempre é enriquecedor. Joia, Gustavão. Robertson, seja bem-vindo aí, cara, de novo. Se apresenta um pouquinho rapidinho para a gente, por favor, cara. Boa, tudo bem? Me ouvem bem? Sim, sim. Ótimo. Sim, tá ótimo agora. Desculpem pela voz de robô aí da primeira vez. Bom, primeiro é um prazer aqui estar junto com vocês aí, Gustavo, Marcelo, Patrícia, toda a equipe. Super legal aqui essa chance de poder bater um papo sobre um tema tão interessante aqui que são os dados, né? Então, eu comecei minha carreira no setor financeiro nos anos 2000, lá na GE Capital. Tive passagens pelo Citibank, Credit Card, enfim, Itaú 2 vezes. Eu fui do Itaú lá nos anos 2006, 2007. E agora estou de volta aqui ajudando a reconstruir a área de CRM também, hoje muito focado no ramo de PJ. Então, eu sou realmente apaixonado por dados, por modelagem, por tudo que a gente pode fazer de melhor aqui com os dados que a gente tem dos próprios clientes e também os dados que a gente obtém no mercado através de parcerias também. Né? Acho que vai ser muito rico aqui o nosso bate-papo. Obrigado, Marcelo. Legal. Bem, eu acho que está na moda, né, a gente ouvir, né, essa história de como é que a gente monetiza os dados. Né? Eu acho que tem muito... Assim, muito é o que já vinha sendo feito, mas ao mesmo tempo existe aí acho que um hype aí nesse tema, né? Então, se vocês pudessem aí, cara, fique à vontade, quem quiser começar, mas na visão de vocês, o que é, né, esse conceito novo, se a gente pode chamar de monetização de dados? O que vocês acham? Eu acho que eu posso começar aqui, se vocês me permitem aí. Bom, como você falou, né, um hype, você também falou aí, eu vou usar uma expressão aqui em inglês, o buzzword, né, de tempos em tempos o mercado precisa viver com buzzword, né. A gente lembra que alguns anos atrás foi muito cunhada a expressão dado é o novo petróleo, né, e isso foi usado por várias empresas, só que a grande problema era o seguinte, né? Se esse petróleo estava num pré-sal ou não. Né? Então, como você primeiro extrair esse petróleo e depois refinar. Então, eu acho que, fazendo essa analogia, a monetização de dados passa por esse conceito. Né? E a monetização de dados é muito mais que métodos de identificação de quanto receita esse dado pode gerar. Né? Eu acredito aqui que é importante você primeiramente, né, entender e constatar qual que é o ativo real desse dado. E, normalmente, assim, para simplificar isso, né, esse ativo real, ele surge, né, quando ele agrega valor a um processo de negócio. Então, aí você tem um dado que tem esse valor e, a partir daí, surge, né, na verdade, a possibilidade de você monetizar esse dado ou não. Um exemplo muito simples, né? Então, você tem um dado adicional na sua estrutura e esse dado adicional, quando você testa no modelo de risco, ele amplia o seu KS ou o seu Gini, dependendo da medida que você quer usar aí para ver a acurácia desse modelo. Esta ampliação é que vai constatar qual é esse valor real na tomada desse negócio. De repente, ela pode reduzir o custo de aquisição, um modelo mais acurado, ou, de repente, ele pode permitir que você
consiga o trade-off da sua operação, maximizando o seu resultado, né? Então, esse ponto percentual, esse delta que ele aumenta, ele justamente é o valor. Você encontrou um asset real e, a partir daí, você tem valor de mercado. Eu estou dando um exemplo assim meio superficial, 10 mil pés de altura, mas muitas vezes você pode ter isso por setor, por determinados segmentos. O mundo do e-commerce, por exemplo, né, quando a gente fala na parte de marketing, né, que é um dos temas aqui que, de certa forma, a gente vai englobar, né, o marketing mudou muito, o CRM mudou muito na era digital, né? Então, cada sinal, cada hábito daquele consumidor, ele pode sim gerar aí resultados de negócio melhores, e a partir daí você tem um outro buzzword, um data lake, né, que pode ser monetizado também. Perfeito. Acho que eu posso complementar aqui do ponto de vista de CRM, assim, eu trabalho o tempo todo com comunicação de cliente, né? Já há muitos anos. E todo mundo tem um ponto importante que, assim, todo mundo quer fazer comunicação na hora certa, para o cliente certo. É sempre é quase um clichê já no mercado já há alguns anos, né? Se a gente olhar para dentro, a gente pode usar as informações que a gente já tem do cliente aqui, de transação, do que o cliente compra, de preferências, geolocalização, enfim, para conseguir meio que formatar uma experiência melhor ali para o cliente. Então, assim, eu acho que o dado ele tem muito valor aqui a partir do momento que a gente consegue aumentar o NPS do cliente, por exemplo, deixando de incomodar o cliente com uma oferta que ele não vai querer, né? Tem coisas que não interessam o cliente, por exemplo, ele realmente vai além de gerar pouca eficiência, ele vai ter ali um reflexo também contrário no NPS. Então, acho que tem muita informação ainda que a gente pode, dentro da própria empresa, conseguir extrair e gerar maior valor ali. Toda vez que eu compro alguma coisa na internet, por exemplo, acabei de comprar e o carrinho continua ali, o carrinho abandonado ele continua me perseguindo, ali toda vez que acontece isso, morre ali um cara que está modelando ali, porque assim, a compra já foi feita e realmente aquele negócio não foi baixado e a gente não consegue voltar. Então, realmente, eu acho que tem uma oportunidade gigante ali das empresas para a gente conseguir avançar com isso. Posso fazer uma pergunta, Robson? Claro. Me fala um pouquinho, assim, que eu sei das dores, né? De quando você trabalha no Itaú, uma empresa super enorme, que deve ter, sei lá, uns 4.000 sistemas totalmente diferentes um do outro. E como que vocês fazem? Assim, qual é o teu desafio ali na hora de conseguir também integrar esses sistemas para você ver a jornada do cliente, sabe? Eu fico imaginando assim, uma empresa de mais de 50 anos ali, né? Uns 80 anos. Como que você tem esse desafio? Se vocês conseguiram resolver esse problema? Ou se você realmente consegue integrar os sistemas para você ver uma jornada inteira do cliente, né? Para você realmente ter ali uma predição correta. Exato. Patrícia, pergunta de milhões aqui a sua, tá? Eu acho que toda grande empresa tem esse grande desafio. Não adianta nada ter tecnologia de ponta, não adianta nada você ter as melhores ferramentas, ter muito dinheiro, se os dados não estão realmente organizados, né? Acho que ter uma visão unificada do cliente, ela é quase uma utopia hoje em grandes empresas que vieram de fusões, aquisições e tudo mais, tá? Acho que esse é o grande desafio. A gente tem esse desafio, sim. Tá? Então, tem muita gente aqui no Itaú trabalhando para ter a visão unificada do cliente, porque no final é isso que me interessa, né? Então, é muito importante que a gente tenha todos os canais integrados, que a gente consiga falar com o cliente ali dentro da mesma jornada. Isso também é uma coisa que mudou muito, né? Hoje todo mundo fala muito de jornada do cliente, como é que você captura desde ali da abertura da conta ou da aquisição do produto até realmente ali a rentabilização e aí o final de ciclo, tá? Então, é um desafio que a gente tem ainda. Acho que bastante aqui. Já evoluímos muito nesse desafio. Eu acho que ele deve se estender mais aí pelos próximos anos, não só aqui no Itaú, mas acho que com toda a grande Todas as empresas, né? Exato. Eu acho que esse é o maior problema, é a organização dos dados hoje, né? Exatamente. Porque, assim, quando você nasce, né? Quando a empresa pequena já nasce de forma muito correta, né? E aí a turma pode falar ali das startups ali, né? O Gustavo, então acho que nasce diferente, né? Agora, quando você tem que integrar mais, sei lá, 4.000, quantas fusões e aquisições o Itaú teve, né? E aí você acaba não conseguindo dar aquela atenção total ali para o cliente, né? Ver a jornada toda dele, fazer a predição correta, né? Então, Exato. Mas quando tiver uma novidade, avisa a gente, hein? Ô, Patrícia, eu acho que a gente vai falar aqui mais na frente sobre, aí, de repente, os desafios, né?
Mas com sistemas legados você tem problemas de documentação, né? Você tem turnover, é muito importante manter documentação, você tem o histórico ali do que está acontecendo, que é muito comum, olha que eu já passei por várias empresas assim, é muito comum a gente ter conceitos diferentes para as mesmas coisas, né? Então isso acaba meio que atrapalhando aqui essa gestão dos dados. Tá? Então acho que é muito importante, mas deixa os amigos falarem aí para ver se também é um problema em comum entre eles. Legal. Eu só queria complementar uma partezinha da resposta aqui do Robertson e para a Patrícia aqui. Patrícia, Deus conseguiu criar o mundo em 7 dias porque não tinha legado. Se tivesse legado, tinha dado mais tempo aqui. Então, o sistema legado, ele realmente... Olha, ele é um já é problema. já é a segunda sua, Marcelo. Primeiro pré-sal, amei. E agora, ó, o legado de Deus. Estou adorando. Porque realmente as grandes instituições, você pega fusões e aquisições aí, se você, por exemplo, eu vou falar sem conhecimento de causa, tá? Mas você tem sistemas dentro do Itaú que ainda era do Unibanco, provavelmente até hoje. E ainda você ainda está ali, ó, então tem uma série de bases que as empresas têm, olha, essa aqui eu já está homologada, essas outras um dia a gente vai homologar ali. E eu já trabalhei em empresas recentemente que tinha informações muito importantes e a gente não conseguia acessar porque os sistemas eram totalmente diferentes. Eu falo, mas isso aqui tem ouro em pó, né? E a gente não conseguia muitas vezes. Então, realmente, apesar da brincadeira aqui, o legado em si, ele realmente é um grande problema. E aí que vem os conceitos de data lake, né? Então, a gente tem até alguns conceitos cíclicos, né? Se você pegar, principalmente em CRM, né, a transição que houve ao longo das últimas décadas aí, né, você falava de MAS, você falava de SIG, você falava de Data Warehouse, você falava de Big Data, tal. Então, a gente está voltando de novo, né? Eu preciso ter um repositório único, né? Então, e como eu faço meu sistema online no real time alimentar isso? Esse é o grande desafio aqui da utilização do dado, né? Legal. Gustavão. Perfeito. Legal. Bastante coisa foi dita aqui, eu concordo com todo mundo, e pode pegar um caderno com bastante folha, Patrícia, porque o Marcelo Leal é especialista em frases diferentes do que a gente está acostumado a ouvir, com bastante recado. Há 20 anos eu anoto, há 20 anos eu anoto, ainda, até hoje eu continuo anotando, fantástico. Mas uma visão que eu queria trazer também é uma questão cultural da parte do consumidor. O consumidor começa a ficar um pouco mais consciente, ainda muito embrionário, mas eu acho que bem diferente do que a gente tinha de conhecimento do próprio consumidor há 5, 6 anos atrás, quando hoje a gente tem já uma regulamentação que puxa essa cultura de dados e esse critério de uso de dados, e até mesmo o efeito Open Finance, que também a gente vai falar mais à frente, mas que traz um aspecto onde o consumidor começa a se questionar que ele realmente tem que receber uma oferta de valor, né? E no futuro, aí é um pouco mais hipotético, eventualmente ele vai poder até mesmo ele, enquanto consumidor, monetizar e vender os próprios dados com uma oferta de valor válida. Nesse sentido, eu acho que o grande desafio com a pandemia também, onde todo mundo passou a ser digital na marra, é fundamental ainda, cada vez mais, saber usar o dado no momento certo, no canal certo e não sempre. Às vezes o NPS aumenta se você fala menos, né? Então, a precisão ela tem que ser realmente maior. E com essa enxurrada de dados novos, fica essa disputa de controle, organização e higienização para usar cada vez mais simples o dado, porque é fácil se complicar e não entregar um valor agregado para o consumidor final, que é quem, no fundo, interessa, onde a gente fica, às vezes, com muita sofisticação e sem objetividade na oferta e sem clareza. Então, acho que esse contexto de mudança cultural também é importante a gente comentar. Legal. Assim, do ponto de vista bem do dia a dia, né, prático, assim, também um pouco, vocês têm, assim, na cabeça alguns exemplos? Quem que está fazendo um belíssimo trabalho nesse campo que vocês possam citar? Não precisa ser nada, né, pessoal, às vezes da empresa, né, para não comprometer, a gente sabe como é que é, mas o que vocês têm visto assim de grandes exemplos?
Um exemplo que é um pouco fora até do mercado tradicional que a gente está acostumado, ainda mais aqui com bancos e fintechs, mas um exemplo comum que todo mundo aqui provavelmente consome é o Spotify, né? Ele declaradamente, primeiro, escuta você, e de uma maneira transparente, ele avisou, né? Isso, de novo, o consumidor tem que ter mais paciência e mais estudos sobre o que e como ele compartilha. Mas eu acho que a grande inteligência que o Spotify que eu vejo que tem é quando você começa a navegar nas preferências de músicas que você escuta. Pelo menos eu consumo bastante, e ele sempre oferece o next best offer, né? De uma maneira muito interessante, que são produtos, músicas diferentes que eu nunca tinha ouvido, mas que tem uma similaridade muito parecida. Imaginemos o tamanho da base de dados do Spotify para gerenciar e categorizar música por música no mundo inteiro, né? Ainda mais com uma produção musical desse nível. Então, acho que é uma grande referência, difícil de saber mais detalhes, mas bem poderosa enquanto uso de dado digital para consumo online real time. É muito forte. Por outro lado, erra feio, porque também em uma viagem que eu fiz de 3 horas, onde quem estava no meu carro falou só sobre esse sertanejo, no fim da viagem, o Spotify recomendou esse sertanejo para mim, coisa que eu nunca ouvi na minha vida e vou continuar não ouvindo. Então, né, tem o grande acerto e o grande erro. Ai, tá certo. Muito bom. Marcelo, vai lá. Não, assim, eu acho que ainda na linha do Spotify, eu tenho uma experiência pessoal com a Netflix, que no meu caso acerta bastante também, assim. Eu aqui em casa eu tenho cuidado de deixar ali um canal para o meu filho, enfim, a minha esposa tem um outro canal separado, eu tenho um canal exclusivo e acerta bastante na recomendação, assim, impressionante. E aí é uma coisa também interessante, quando a gente entende como é que o algoritmo funciona, e quanto mais você dá o like ou dislike nos filmes, obviamente que a assertividade ela aumenta para você. Óbvio que ele vai fazer um lookalike ali com outros consumidores também e consegue ser mais assertivo aí na sua recomendação. Então, acho que o Netflix faz... Que assim, tecnicamente é simples o que ele faz, só que acerta bem, enfim, porque a base, como o Gustavo disse aqui, também é gigantesca, tá? Então, acho que é um bom case ali. Também gosto do Netflix. Lá em casa é uma briga. Meu marido fala assim, se eu entrar no perfil dele, já viu, é briga na certa. E aí começa a aparecer um monte de filme de princesa e ferrou. E também, assim, a Netflix está usando agora para fazer até filmes, né? Usando a inteligência artificial do que as pessoas gostam, né? Exatamente. Eu acho que agora tá além, né, agora. Só um ponto, desculpa, Marcelo, interromper, mas trazendo esses dois cases, Netflix e Spotify, acho que, por outro lado, nós, quanto consumidores e gestores de negócios, a gente tem que ser bem crítico, assim, a gente cada vez mais limita o poder discricionário do indivíduo, né? Outro dia eu descobri, achei 4, 5 CDs da época, né, século passado, e ouvi esses CDs num aparelho que foi difícil achar. Músicas incríveis que eu não ouviria em função da trilha de inteligência do algoritmo que o Spotify estava me direcionando. Então, a gente entra num movimento que, se também não soubermos tomar decisões offline e criar culturas não baseadas em algoritmos, as empresas vão ser donas do nosso comportamento recomendável, né? Vai lá, Marcelo. Não, inclusive, eu acho que isso aqui é um tema, que você acabou de falar, um tema para outro fórum aqui, tá? Acho que isso é um ponto interessante. Mas o ponto que eu ia adicionar, do que a Patrícia, vocês falaram do Netflix, né? É que você tem alguns atores, inclusive, que escolhem os papéis e roteiros baseado nisso, né? Qual é o tema, qual é o tipo. Will Smith é um caso clássico, né? Acadêmico, inclusive, citado, que os últimos filmes dele foram filmes que ultrapassaram um certo patamar de faturamento, porque os agentes dele usaram todo esse analítico, né, em torno da escolha, né, de roteiros, temas, etc. Mas era só um adendo que eu queria colocar, mas eu queria voltar na questão de exemplos aqui, Pessoa e Patrícia, que eu vou dar um exemplo aqui, mas eu não posso citar o nome do santo aqui, mas marketplace. Os marketplaces têm usado muito bem os seus data lakes, não só para a questão do consumidor, mas para toda a cadeia de negócio que ele tem, né? Desde o momento, né, de você
adquirir, né? Porque eles têm a maioria dos marketplaces tem um serviço de adquirência, né? Adquirir aí os outros comerciantes que eles vão representar, avaliação de risco, prevenção à fraude, a cadeia, né? A jornada do cliente também. Então, eles têm usado isso, né, em quase todo o ciclo do negócio, né, quase todo, né? Então, diria que eles estão hoje a tal ponto, né, que alguns são autossuficientes em tomada de decisão. Se a gente pega a maioria dos negócios que a gente tem, e tem negócio que não consegue viver, por exemplo, sem uma informação de birô, mas alguns outros, eles já começam informações que eles tinham para marketing, por exemplo, de alguns provedores externos, com o próprio data lake deles, eles conseguem compor essa tomada de decisão. Não vou dizer que eles são autossuficientes, mas isso traz para eles um benefício muito interessante, porque eles conseguem reduzir o custo, muitas vezes que eles têm com operadores externos, e ainda vender um serviço de inteligência para esses pequenos comerciantes que estão lá dentro, comerciantes digitais, vamos dizer assim. Então, acho que esse é um exemplo interessante aí da utilização da monetização de dados, né? E para eles é interessante, né? Porque é um ponto que vale a pena a gente tocar, que é um ponto de know-how, né? Não é tão, diria assim, singelo, não é tão prosaico você falar, olha, eu resolvi monetizar os dados e agora eu preciso ter, e agora eu vou criar isso dentro de casa, porque você tem toda uma cadeia de processos, controles e revisões que você precisa ter, que muitas vezes foge do core business do negócio. Então, muitas vezes é interessante você ter um parceiro que ajude nesse processo de monetização. Você consegue ter uma parceria com empresas cujo core business é esse, né? E aí sim você trazer benefício para o seu negócio. Então, isso acaba sendo uma linha interessante de negócio aí, vamos dizer assim, monetização de dados as a service, né? Então, isso pode ser uma coisa que de repente torne-se aí mais comum daqui a uns tempos. Legal, senhores. Aí um outro tema também interessante para vocês comentarem. Como é que equilibra-se, né, a privacidade e uma experiência do cliente superior, né? Como é que faz para essas coisas se equilibrarem de alguma forma, para que as duas coisas bem aconteçam? O que vocês acham? Pessoal, eu também entendo que aqui é outro grande desafio, né? E, de novo, assim, eu sempre estou falando aqui com viés de quem hoje trabalha no banco, né? E olhando desse ponto de vista onde a privacidade tem que ser levada muito a sério mesmo, realmente, assim, ali é pilar fundamental ali da companhia. E, do outro lado, eu entendo que o cliente, ele é um pouco cético, né? Das coisas que, assim, eu abrindo aqui a minha privacidade, o que eu vou ganhar em troca, né? Eu acho que tem esses dois pontos aí. Até que eu queria ouvir aqui o Gustavo e o Marcelo também, que estão, de repente, do outro lado, porque eu acho que realmente isso é um grande desafio. Já ouvi de muitos consumidores também que, assim, cara, eu vou ganhar o quê com isso? Então, é um desafio bem interessante aqui para a gente discutir. Legal. Posso começar aqui, Gustavo? Manda ver. Bom, eu acho que nessa sua pergunta, pessoal, uma das coisas que a gente precisa trazer aqui alguns conceitos, né? Então, quando a gente fala da privacidade, vamos falar um pouquinho do conceito de tipos de dados, né? A gente tem o dado pessoal sensível e o dado anonimizado, né? Então, esse começa a ser a primeira categorização que a gente tem, que as empresas com a LGPD tiveram que se conscientizar disso, né? Ainda vai demorar um tempinho para passar isso para o consumidor, para ele falar, ok, o que é um dado pessoal? É o que está relacionado a uma pessoa natural, que o identifica, né? Ou que o torna conhecido, né? O dado sensível, muitas vezes, pode ser dado genético, biométrico, origem racial, étnica, etc., que tem que ser preservado, né? E o anonimizado são aqueles que você consegue trabalhar de certa forma que não caracteriza tanto a pessoa, né? E aí, na questão da privacidade, a LGPD também traz alguns atores para a gente, né? O primeiro ator principal, o titular, é aquele que é o dono do dado, aquele outro ator que é o controlador do dado, que ele, na verdade, decide
uma pessoa natural, uma pessoa jurídica que decide o tratamento que ele vai fazer para esse dado. Você muitas vezes tem o operador e você agora tem a Agência Nacional de Processamento de Dados, né? E dentro dessa cadeia, né, de tomada de decisão e de privacidade, as empresas, né, que trabalham com dados, que manipulam dados de clientes, ou que, de certa forma, está pensando, puxa, como é que eu posso monetizar esse data lake? Ela tem que seguir 10 princípios básicos de tratamento de dados pessoais, né? Um é a finalidade de uso, então, isso tá bem claro aí dentro da LGPD, a adequação desse uso, se ele está dentro da finalidade ou não, a necessidade, realmente é necessário usar todos esses dados ou é só uma parte do dado, né? Você dá livre acesso ao dono do dado para ver como você está usando ou não, garantir a qualidade de dados, transparência, segurança do dado, você tem que ter um arcabouço aí para evitar invasão, roubo de contas, roubo de dados como um todo, prevenção para evitar danos dos titulares, né? Ou seja, por um dado errado, você de repente faz uma cobrança errada, você não permite que um determinado cliente, por algum problema no seu banco de dados, não efetue uma compra e assim por diante. A não discriminação, né, que está dentro daquela questão lá atrás que eu falei do dado sensível, e a responsabilização, né? Você que controla ou opera os dados, você tem que ter essa visão. Então, esses são os arcabouços legais, né, que a gente precisa começar aqui a trabalhar, tanto dentro da empresa, quanto também para o consumidor como um todo. Então, a partir daí, a gente começa a falar privacidade. Porque, por exemplo, uma finalidade de prevenção à fraude, uma finalidade de risco de crédito, de defesa, por exemplo, do sistema financeiro, né? Muitas vezes ela é importante, né? Então, a gente tem que balancear aqui riscos e benefícios que tem, né? Mas isso está tudo dentro da LGPD. Eu acho que existem hoje algumas consultorias, né, muito boas no mercado que auxiliam as empresas a conhecer a LGPD, entenderem, né, o que precisa ser seguido, né? E isso, mais uma vez, é só para reforçar aquilo que eu havia dito, né? Que muitas vezes, né, aquela empresa, né, que quer pensar na monetização dos seus dados, né, muitas vezes é mais interessante ela ter um parceiro que consiga, que tem esse know-how, né, porque realmente leva um tempo para adquirir esse know-how como um todo, não só do que eu estou falando da LGPD, mas do processamento, do armazenamento, da guarda, etc., e que possa, de uma certa forma, já ir para o jogo, né, sem precisar adquirir todo esse know-how. Tem um ponto que eu queria também comentar, tem a ver com o equilíbrio, o balanço ou o trade-off da experiência versus a privacidade. Claro que privacidade não é negociável, mas também, se você tem que ir numa papelaria para comprar uma caneta, preencher um cadastro ou, né, ou dar dados excessivos que você não está entendendo, não está claro qual é o valor agregado que você vai ter pela experiência que você vai ter na papelaria, não importa se a papelaria tem um sistema de proteção e de controle e de acompanhamento de toda a regulamentação que a gente tenha, se ele não percebe o benefício sobre isso. Então, tem a ver com a experiência do cliente, tem a ver com o quanto ele se sente recompensado por oferecer esses dados e essas informações. O mais importante, claro, é dar transparência e ensinar. A gente tem, sim, uma grande oportunidade de usar, né, todos os canais digitais como um canal de comunicação, não só para vender o produto, mas também para explicar o produto, explicar o processo. A maioria das pessoas aqui foram da época que se vendia qualquer tipo de produto com folder. Você imprimia, botava no correio e acabou. Era o que estava escrito e acabou. Hoje, na tela de um celular via um aplicativo, você é completamente dinâmico. Então, você tem com certeza capacidade de fazer uma narrativa com ele para ele entender o quanto ele tem que estar inteirado e sabendo da importância sobre a privacidade, mas também sobre o benefício que ele pode ter em relação a isso e dando alternativa, né?
Na Mintec, como a gente trabalha com dados não estruturados de mobile, a gente sempre conversa com os nossos clientes de oferecer uma alternativa. Se ele não quiser seguir na jornada compartilhando os dados, ele também vai ter uma experiência de uma outra forma, mas não simplesmente negando ou não dando a opção de não dar o opt-in, né? Eu acho que nesse sentido, a palavra-chave é equilíbrio entre experiência versus a clareza e transparência da privacidade. Ô, Gustavo, esse negócio de vender coisa por folder eu só vi no History Channel, não sei disso não. Isso também não é da minha época, não, tá, Gustavo? Tá? Eu sou jovem, não é da minha época. Nem sei o que é folder. Nunca ouvi falar. Eu já falei de CD, assim, folder, eu tô entregando tudo aqui já. Aproveitando e dando uma pitadinha aqui, assim, a gente tem sobre o Web3, né? Vocês estão me ouvindo ou cortou? Estão me ouvindo? Sim. Tô ouvindo. A gente tem escutado muito sobre o Web3, a gente tem escutado muito sobre a gente também ganhar com os nossos dados. Acho que foi o Robertson, né? Robertson, que falou um pouco aí, que o cliente pergunta, não foi? Ou foi o Marcelo? Me perdoa agora. O que eu vou ganhar com isso? Aquela coisa toda, né? E aí, queria saber se você já tem alguma... Vocês já estão fazendo alguma ação também, assim... Hoje eu sei que tem um provedor, por exemplo, Brave ali, que para você compartilhar seus dados, né? Você ganha também criptomoeda do navegador, né? Então você começa a ganhar também, né? Vocês já estão vendo alguma ação assim no mercado para o cliente também ganhar com o dado dele, né? Monetizar não só para a empresa, mas para ele também? Eu estou vendo baixíssimo movimento no Brasil ainda disso. Acho que até por uma razão de entendimento do consumidor e clareza da massa, né? No fundo, qual é o brasileiro médio, né? Que realmente transaciona volume de dados no Brasil. É uma população que ainda tem que ganhar muita transparência sobre isso. Os próprios aplicativos dos birôs, né, ajudam, aplicativos e websites e portais ajudam a dar esse tipo de cultura, mas essa educação sobre dados eu acho que é um pouco longa para o Brasil e, francamente, de forma efetiva, eu não estou vendo, mas gostaria realmente de escutar aqui Marcelo e Robertson para saber também se já viram outros exemplos. Gustavo, eu também vejo pouco esse movimento no mercado. Eu vou te falar que eu que particularmente estou num movimento do step anterior de entender como que os dados que eu já tenho, como é que a gente pode extrair algum valor dele ali. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, ainda aqui nos cases, né? Mas eu acho que exemplifica um pouco como é que a gente pode usar os dados que a gente já tem, coisa simples. Às vezes parece que trabalhar com dados é uma coisa da NASA, é uma coisa que pode ser extremamente complexa, mas às vezes pode ser muito simples também. Então, você imagina que você tem ali todo mundo, enfim, mora em algum lugar e você precisa de um seguro residencial, por exemplo, né? Nem todo mundo conhece aí os benefícios, por exemplo, do seguro residencial. Estou dando um exemplo aqui fora um exemplo genérico aqui, que eu já passei em algum momento. Só que o seguro residencial depende muito se você mora numa casa, num apartamento, depende muito se você, por exemplo, tem ou não tem um pet, se você tem uma caixa d'água para limpar, alguma coisa assim. Só que se você tiver, por exemplo, um pet, você tem, por exemplo, uma cobertura do seguro que cobre um hotelzinho para cachorro. Só que você concorda que, para quem não tem pet, por exemplo, é uma informação que não faz nenhuma diferença, né? Por outro lado, para quem tem o animal, é uma coisa que faz completa diferença. Se você tem uma assistência, por exemplo, que limpa a sua caixa d'água, se você mora num prédio, isso não faz nenhuma diferença, porque você mora num prédio, isso não tem nenhuma relevância. Se você mora numa casa, o custo de limpar a sua caixa d'água, que já está coberto pelo seguro, por exemplo, já cobriria esse produto. E como é que você sabe disso, né? Ninguém pergunta para você se você tem um pet, né? Você pode, de repente, deduzir essa informação, olhando se o cliente, por exemplo, compra ou não compra em lojas de pet shop, né? Você pode, de repente, deduzir por outras maneiras que o cliente tem ou não tem um pet, que o cliente mora ou não mora em casa e assim por diante. Então, é um exemplo simples, mas que ele demonstra que você, com informações simples do dia a dia, que estão dentro de casa, que você pode, de repente, formatar melhor ali a sua argumentação para poder fazer a venda. Uma venda que, de repente, não teria nenhum tipo de atratividade aqui para o cliente, com o argumento certo, né? E pegando ali uma informação que realmente é uma informação quente, de repente você pode converter isso em venda. Então, acho que é um exemplo simples que
que acho que serve para muitas outras coisas aqui. O processo, né, do valor da informação, do consumidor perceber o valor da informação, ainda é um processo de evangelização, ainda leva um tempo, né? Mas você percebe, né, não só no Brasil, mas fora do mundo também, ao longo do mundo, né, birôs, né, já trabalhando com segmentos para o consumidor, né? Então, normalmente, eles colocam numa plataforma, no mini marketplace, como existe aqui no Brasil, e Boa Vista tem isso, a Serasa tem isso, fora do Brasil, a Equifax tem isso também. O consumidor muitas vezes atualiza seus dados, mantém seus dados atualizados, em troca disso eles têm lá campanhas, né, para renegociar dívida, muitas vezes campanhas para seguros mais baratos, créditos, várias ofertas, um cartão diferenciado. Você percebe hoje em alguns bancos digitais também uma coisa bem interessante. Eu tenho a possibilidade, eu abro a minha conta num desses bancos digitais, vou navegando por um tempo, né? E num desses que eu abri agora recentemente, eu vi que ele tem lá uma área lá que é uma área de mimos, né? Então, conforme você vai usando ali, você vai entrando lá e você encontra descontos, você encontra uma série de coisas. Então, isso é, na verdade, um processo ainda de evangelização, mas ainda diretamente o consumidor ele ainda não tem essa visão, né? Fala assim, olha, libera os seus dados, né? Que você vai ter esse bônus, ou quanto vale o meu dado? Será que isso está sendo fair ou não, né? Então, esse é um processo ainda que ele vai levar um tempo aí para o consumidor aprender, e, na verdade, é uma experiência que tem que ser gamificada, né? Tem que ser algo lúdico, né? Então, se a gente estivesse falando de criança, a gente falaria de pedagogia, mas você tem que usar um processo andragógico, né? Que é ensinar adultos e usar o lúdico, né? Para esse processo como um todo. Mas é um processo lento, mas eu acho que está ficando mais popular, né? Então, quando você hoje entra em um aplicativo, em um app, você consegue aí hoje em dia mesmo uma das coisas que a gente testou testou não, né? A gente começou a discutir, o projeto parou, né? Com dessas empresas de tag de veículos, é que ao entrar ao shopping, né, a pessoa receber uma mensagem das lojas ali que estavam dando descontos ou promoção, ou até mesmo dar um cafezinho, né, para um cliente especial, né? Então, a gente chegou a desenhar isso no passado, mas não foi muito para frente, mas você tem toda a viabilidade. Entrou o tag aciona o shopping, você já tem um banco de dados ali, você pode fazer N promoções, né? Então, isso é um exemplo aí do que pode ser feito, mas eu acho que diretamente a pergunta que foi feita, né, como o consumidor vai perceber isso, ainda vai levar tempo, né? Eu acho que com o passar do tempo isso vai ser adquirido como hábito, mas sem perceber muitas vezes essa questão do vale tanto, vale X, não vai ser tão objetivo, vai ser mais através da experiência. Muito bom, senhores. E Open Finance, o que está acontecendo aí? Que exemplos vocês estão vendo? Quem está saindo na frente? O que vocês têm acompanhado aí nesse contexto, né? Sempre se sonhou com né, todos esses dados e, ao mesmo tempo, talvez acho que a gente ainda esteja aí num momento de amadurecimento, sei. O que vocês estão enxergando? Eu já vou incluir mais aqui um pouquinho, que aí vocês já falam de uma vez só. Blockchain, DeFi, o que vocês estão escutando por aí? Será que o Open Finance já veio atrasado, já está chegando DeFi ali, blockchain? Então, já colocando uma pimentinha ali junto. A gente vai ter que anotar isso aqui, porque senão a gente vai perder a linha de raciocínio, né? Mas vamos lá, vamos tentar. A gente tenta aqui. Pessoa, quem está saindo na frente no Open Finance, eu vou dizer para você que é o UK, não o Brasil, porque eles já estão com um pouquinho mais de tempo lá do que nós, né? Aqui no Brasil, o que a gente percebe essa relação essa sua pergunta, ela tem uma relação com o que você falou anteriormente, a outra pergunta do valor da informação, né? Porque o que acontece no Open Finance? A gente passa pelo consentimento, né? E muitos dos nossos consumidores ainda não sabem o valor, né,
da abertura. Então, se você pegar, né, o pessoal que viveu aqui os últimos 10 anos da introdução do cadastro positivo no Brasil, quando o cadastro positivo foi introduzido, precisava-se de um consentimento para o dado dele para o cadastro positivo. Então, o Open Finance ele passa um pouco por isso, né? Tanto é que a gente tem agora, se não me falha a memória, 7 milhões de consumidores que autorizaram o Open Finance. Se você olhar isso, né, no contexto de 162 milhões da população adulta que tem aqui, ou população que poderia transacionar, né, nos bancos, é muito pequeno, é um percentual muito pequeno ainda. Então, passa por isso. Então, passa pela maturidade do consumidor entender a oportunidade disso. Com relação aos dados que tem no Open Finance, ele tem um dado maravilhoso, porque ali você consegue ver hábitos de pagamento, hábitos de investimento, salário, payroll, né, o pagamento ali do salário. Então, você consegue fazer o affordability, você consegue ver, não vou dizer o status, mas o padrão de consumo, né? Se é um consome produtos de luxo, classe média, assim por diante, você consegue fazer segmentações riquíssimas. Infelizmente, a gente ainda está na gênese desse processo e leva um pouco mais de tempo, tá? E mesmo em UK, né, as experiências que eu tenho visto é o seguinte, né? O pessoal abre, né? O Open Finance é quando tem um propósito muito específico, né? Então eu falo, eu preciso de mais informação. Estou indo comprar um apartamento, estou indo comprar um carro, né? Então o pessoal fala, eu preciso de mais dados para provar isso. Então, quando a gente vai para consumos menores, ele ainda não se tangibiliza o valor dele, tá? Então, era essa minha visão que eu tenho aqui do Open Finance. E só vou pular aqui para a pergunta da Patrícia, né? O blockchain ainda é uma promessa no mercado. A Web 3.0 ela propõe, né, que justamente o blockchain fique mais presente no dia a dia. Mas mesmo assim ainda tem essa questão do conceito do blockchain ainda. O pessoal não entende direito esse negócio do ledger, dado compartilhado, quem vai cuidar do quê? Eu ponho meu dado ali, põe aqui. O que é esse tal de Oracle? Né? Oracle é o banco de dados? Não, é o cara que cuida do blockchain. Então, esse conceito ainda é um conceito que ainda não está tão sedimentado assim, ainda leva um tempo aí. Mas eu acredito, né, que o blockchain é uma tecnologia que democratiza, né, o armazenamento e a utilização do dado, né? Então, ele é algo que, se realmente pegar, ele vem para ficar. O blockchain ficou muito associado com Bitcoin, né? Mas necessariamente ele tem aí tecnologias que foram exploradas, grandes multinacionais olharam para eles, mas ele ainda também não engatou, né? Então, essa é a minha visão aqui desses pontos. Obrigada. Vou trazer uma provocação nessa linha para sair um pouco do status quo de que o Open Finance ajuda muita coisa, mas a resolver e a melhorar problemas antigos. Mas antigos que ainda são uma dor que continua sendo do mesmo segmento, do mesmo público. O segmento informal, não bancarizado, na verdade, sem acesso a crédito, sem acesso até mesmo a abertura de contas, não só meios de pagamento, continua marginalizado em dados. Claro que o Open Finance alavanca e sofistica, deixa o mercado muito mais sofisticado, e é importante o Brasil ter esse tipo de crescimento e de maturidade, mas ainda não traz, por exemplo, aqui alguma característica de pessoas que se empregam hoje através de aplicativos, seja motorista, seja entregador de qualquer coisa, seja revendedor de qualquer coisa. Outro dia, fazendo uma pesquisa nos nossos dados, a gente percebeu que a Demilos tem um aplicativo que, se você quiser, você vira revendedor de produtos Demilos em qualquer lugar do Brasil, via app. E, claro, você, quando recebe esse crédito, recebe, na maioria das vezes, um cartão pré-pago, e que num nível, numa característica de Open Finance, hoje você continua fora. Então, se você busca acesso a crédito e é um revendedor, um motorista de táxi ou um entregador, esses dados de renda eles vão estar fora ainda desse circuito de dados disponíveis para as instituições financeiras e os credores. Então,
o Open Finance traz esse contexto de uma nova etapa e um grande desafio da sua utilização. Acho que muitos bancos já foram bastante felizes em trazer a originação do dado, mas, francamente, fazer disso uma monetização clara, em uso direcionado, com cases bem fortes, é uma construção que começa agora, por uma questão de maturidade do mercado como um todo. Mas, ainda assim, a nossa população transparente continua sem informação disponíveis em birôs ou outros acessos que você não consegue, a não ser que busque uma tecnologia de acesso a dados de mobile. A gente estima que seja uns 40 milhões de pessoas, tá? Mais ou menos. Bom, eu concordo. Acho que assim, eu acho que o Marcelo falou bem. Tem um desafio de escala ainda muito grande, né? Realmente, o que está disponível no Open Finance é muito rico mesmo. Então tem detalhe do detalhe. Então são muitas informações. Só que realmente a escala ela limita um pouco hoje o que você pode fazer, né? Então assim, o caso mais acho que mais prometido aí da facilidade de crédito, por exemplo, né? Então o crédito, a taxa de crédito é basicamente risco, né? Então, uma vez que eu sei como é que o cliente está tomado no mercado, eu, teoricamente, consigo dar uma taxa melhor para ele. Isso a gente não vê ainda, pelo menos eu não vi ainda no mercado esse negócio ganhando força. Eu entendo que também tem um desafio de escala, tem também esse desafio, talvez seja o maior deles, que o Gustavo também citou, do mercado, de repente, que não está monetarizado, que é o mercado hoje que a gente precisa, de alguma forma, avançar. Tá? Então, acho que é isso. E de blockchain também, acho que o Marcelo já falou tudo aqui. Legal. Esse mundo todo de IA, né, que naturalmente passa pelos dados, né, e mundo financeiro, o que pode ser feito ainda? Eu acho que a gente fala, né, assim, o Marcelo aqui, o Gustavo, tem uma história enorme aí, né, com modelos, né, de risco, etc. O Robertson muito aí pelo lado, né, de oportunidade de venda, né, campanhas, isso tudo. Mas o que mais aí, né, pode ter de oportunidade, né, de IA dentro do... Um pouco também do que a gente falou, né, de uma experiência melhor, ofertas melhores, com respeito, né, à privacidade, mas o que pode ser feito ainda? O que vocês enxergam aí, por favor? Bom, eu vejo uma cadeia. Desculpa, pessoal, acabei entrando aqui, se vocês me permitirem. Desculpa. Eu vejo uma cadeia de evoluções. Tá? Então, a gente está tendo algumas evoluções aqui no mercado brasileiro como um todo, que acaba propiciando a utilização um pouco mais de inteligência artificial e metodologias, né, de modelagem, modelos de previsão de negócio, vamos dizer assim, de uma forma geral. Primeira coisa que aconteceu, 5G. O 5G ele aumenta significativamente a banda de comunicação que a gente tem. Aí o segundo passo, que na verdade, inclusive, é uma das tendências, né, que vários aí futurólogos colocam ainda, que é o IoT, né? Até 2030, 2032, o IoT fica forte. Tanto é que hoje a gente pega nas nossas comunicações aqui, se você pega 260 milhões de linhas que a gente tem no Brasil, 30 milhões são uma categoria que é comparável lá de, se não me engano, é M2M ou é IoT. Então, ele é forte aqui no Brasil, mas ainda está com a tecnologia 4G. Mas quando entrar no 5G, você começa a embarcar no seu produto e serviço componentes, né, de interação com o consumidor. Né? Então, você tem componentes aí, hoje a Alexa traz isso, assistentes digitais trazem isso, hoje você tem alguns carros que também estão trazendo isso, você tem aí alguns, a Jeep mesmo está com uma experiência nesse sentido, né? Então, esse ponto aqui de inteligência artificial, a gente também passa pela questão de conexão, a questão de você conseguir entregar, fazer uma leitura para que você processe isso e você consiga devolver em tempo real. Então, você tem um tempo menor, né, de capturar aquele momento, de sensibilizar aquele consumidor, né? Então, eu acho que tem um pouco isso, mas ele ainda, vou dizer para você, que não está estruturado essa cadeia no mercado. Mas, basicamente, ele tem esses elementos, né? A conexão, 5G,
IoT embarcado nos produtos e serviços, e aí você tem também esta modalidade, né? Para você ter uma ideia, só para falar um pouco dessa última parte, uma das coisas que a TransUnion tem no Brasil é uma plataforma de decisão, é uma plataforma de decisão tradicional, né? E recentemente, né, para a gente dar uma turbinada nela, o que a gente fez? A gente desenvolveu alguns plugins que integra com ambientes avançados analíticos, né? Para que os nossos clientes possam, em determinado momento do processo de crédito dele, esse plugin mandar para esse ambiente avançado analítico, esse cara gerar ali um insight, devolver e colocar dentro da própria política, né? Então, mas isso ainda é uma coisa muito singela comparativamente ao que eu quis exemplificar. Então, você imagina você andando no seu carro, você tem o seu computador de bordo, sua assistente digital, e ali você receber naquele momento ali o melhor preço de combustível, os melhores hotéis, enfim. E isso é algo que pode evoluir, mas ainda não está estruturado. Ótimo. Eu tenho dois pontos aqui com a inteligência artificial, né? Acho que tem muita coisa que ela é vendida realmente como futuro. Você olha e fala, caraca, eu queria estar nesse momento aqui, que legal, conectado e tal, mas eu prefiro mais trazer aqui pro dia a dia. Eu sou, assim, um apaixonado por tecnologia. Eu tenho aqui todas as luzes automáticas, eu tenho Alexa, eu tenho o Google Assistente, tenho tudo aqui. E mesmo assim, às vezes eu me frustro um pouco com as respostas que eu tenho aqui. Eu falo, caraca, estou em 2023 já aqui, e mesmo assim a gente ainda não tá. Então, assim, trazendo mais para o dia a dia real aqui, uma coisa que eu vejo muito ganho é, por exemplo, atendimento, né? Então, se você tem milhões de clientes aqui, como é que você faz para gerenciar o feedback que o cliente te dá? Então, imagine que você tem um cliente falando na rede social, o cliente está respondendo seus e-mails em linguagem natural. Como é que você consegue capturar esse monte de informação aqui e processar e gerar análise de sentimento em cima dela, né, e conseguir direcionar para o bio certo, direcionar para a área de atendimento correta para conseguir dar o tratamento ali, né? Acho que esse é um desafio que até anos atrás era praticamente impossível, né, de você conseguir lidar com esse monte de informação. E eu acho que hoje, de fato, com inteligência artificial, a gente está conseguindo, aí em vários setores da indústria, aí, conseguir resolver um pouco isso, ou pelo menos dar uma filtrada melhor onde você precisa atuar. Tá? Principalmente com reclamação, acho que a reclamação é uma coisa que aqui tem uma grande ajuda. Tá? Então, você imagina que pegar ironia, por exemplo. Você imagina quão difícil é para a inteligência artificial pegar ironia, né? O cliente, de repente, está falando alguma coisa num tom não tão bom assim, mas com palavras bonitas, por exemplo. Então, acho que aqui é um ponto que eu vejo bastante ganho aqui no atendimento com os clientes. Gustavão, quer comentar algo aí? Foi bem completo o debate, o comentário. Eu acho que eu posso trazer como exemplo case de uso de inteligência artificial muito do que eu tenho aproximado, né? A Ásia trabalha com dados de mobile já há bastante tempo. Eu me espantei quando eu entendi que lá esse dado já é transacionado e usado em empresas há mais de 15 anos. E ela tem uma correlação com o comportamento humano muito importante e significativa, porque a gente sabe que hoje o celular acaba agregando todos os dados que você consome de comportamento instantaneamente. Quero trocar de banco, pega o celular. Quero trocar de seguradora, pega o celular. Quero comprar, quero pedir, tudo você faz nele, né? Então, ele acaba sendo um birô de dados individual móvel, porque ali contém o seu comportamento imediato. Modelar sobre ele é um desafio, porque realmente o dado é mutável a cada minuto. Então, esse tipo de cultura de dados, a Ásia sai na frente, até por uma questão que a gente não vai engajar aqui, mas é uma questão cultural de dados, com regulamentação, outro cenário político. Não é esse o ponto. Vamos falar de tecnologia de dados. E aí sim, realmente estão muito à frente e tem uma aplicação bem significativa e poderosa, porque são dados que a gente começou também a testar no Brasil e ver que as correlações de risco, elas existem. A gente, em uma modelagem de score de crédito, para empréstimo pessoal, uma das centenas de variáveis que a gente usou foi o percentual de bateria.
onde a gente comprovou, não foi estudo, nem teoria, nem expectativa, mas foi lido que quem pediu empréstimo com menos bateria do celular teve uma inadimplência maior. E quem pediu empréstimo com mais de 80% de bateria teve uma inadimplência menor. Né, lido na performance. Sensacional. Não, cara, a gente é desse meio. Eu falei assim, não, tá errado o cálculo, faz de novo. Não, é mentira. Alguém meteu a mão aqui. Não é? Faz de novo. Eu fiz 5 vezes de novo. E deu o mesmo resultado. Gente, que loucura! Vou botar o meu na tomada o tempo todo agora aqui, Gustavo. E é claro, isso era... E por causa dessa tecnologia também, né, quando a gente fala de inteligência artificial, que é difícil de domar, difícil de estabilizar e é difícil também simplificar o uso, né? É uma das variáveis que se provou explicativa, mas também uma das centenas. E depois, com um exercício simples, a gente começou até a entender que ela talvez com sentido comum poderia funcionar, porque, né, celular barato não segura bateria, celular, quem tem celular barato e antigo que não segura bateria é uma pessoa de baixa renda, que não está tendo renda para trocar de celular. Então, se você troca essa escala de menor renda e maior renda, mais risco, menos risco, já é uma coisa mais familiar para a gente. Então, no fundo, é quase que a percentual de bateria é um proxy de renda. Absurdo falar isso. Mas esticando a corda num pensamento como esse, pode até ser assim, mas muito instável. É muito verificável o tempo inteiro, diferente daquela cultura de modelagem que a gente tinha no passado. Isso tudo para dizer que não adianta também trazer para os nossos negócios essa teoria ou essa prática, essa intenção, se no fim do dia você não entrega nenhum valor, né? Abandona e volta para o clássico, porque às vezes você vai ganhar mais tempo, mais dinheiro e não vai precisar se meter num buzz, numa tendência que ainda não é domada ou os dados não demandam essa tecnologia, né? Então, acho que tem um pouco de bom senso para saber o quanto se investe nisso, porque já existiram vários projetos que foram investidos milhões e que não deram nada. Um ponto, Gustavo, se você permitir que eu complemente aqui, quando a gente volta, não é saudosismo isso, nem coisa de ficar falando coisa do passado, né? Mas quando a gente criava os modelos, sejam modelos de marketing, sejam modelos de crédito no passado, essa modelagem a gente usava uma metodologia estatística, onde a gente pegava uma amostra e com essa amostra a gente conseguia inferir, né, esses eventos por um determinado tempo, né? Quando a gente fala de machine learning, inteligência artificial, a dinâmica é diferente. É uma coisa que o nosso mercado pegou essas ferramentas novas e acabou tentando utilizar como usava a regressão linear, substituí-la pura e simplesmente. Não. A aplicabilidade desses eventos são diferentes. É como se você precisasse desenvolver um modelo a cada evento, né? Tanto é que lá, por volta de 2017, há uns 5 anos atrás, começou-se a falar de inteligência paralela, que seria o próximo passo da inteligência artificial. O que é isso, né? Além de você ter você aprender, né? Você ter as inteligências artificiais aprendendo. Como é que ela faria isso, né? Tendo esse feedback, né, em tempo real. É algo que a gente ainda não tem essa metodologia pronta aqui. Mas, primeiramente, hoje, da forma que a gente aplica, o ideal era que, assim, a cada novo experimento, né, ou a cada nova aplicabilidade, você gera um modelo novo. Mas se você parar para falar, puxa vida, isso aí é loucura, eu fazer isso no Itaú, fazer isso no Bradesco. Não dá. Então, o pessoal acaba aplicando essas metodologias na forma antiga. Tanto é que os modelos hoje deterioram a cada 3 meses, a cada 4 meses, dependendo do padrão de modelagem, né? Então, isso é um primeiro ponto aqui, que é essa usabilidade aí como um todo. E, com certeza, a gente vai ter evoluções. Conforme a gente conseguir ter esses retornos, essas retroalimentações, esses feedbacks nos modelos, a gente vai conseguir utilizá-los de forma mais rápida e conseguir extrair mais os insights do grupo de informações como um todo. Bom, maravilha, pessoal. Para a gente, né, indo aqui para o fim, já estamos aí um tempinho bom, que recomendações, cara, vocês poderiam aí, né, já concluir e passar no sentido de formação nessa cultura de dados aí para os indivíduos, né? Assim, o que vocês recomendam pessoas estudarem, as pessoas se prepararem para agregarem, né, valor no seu dia a dia,
que ferramentas, que vocês indicam aí para as pessoas, para essa caminhada? Eu vou me ater aqui ao tema do nosso bate-papo hoje, tá? A monetização de dados. Hoje a cadeira, né, de analítica, né, ela é uma cadeira muito ampla, né, se a gente parar para pensar, né? Então, ciência de dados, ela é algo que hoje é quase uma panaceia, né, um remédio para todos os males aqui dentro das empresas. Mas eu diria o seguinte: a questão de estruturação de data lakes. A gente tem aí algumas formações da Dama, né, que ela acaba trazendo aí visões, né, de governança de dados, estruturação de dados. Você tem aí alguns treinamentos de privacidade de dados, que traz aqui a visão, né, da LGPD, de como você ter esse arcabouço em torno deles. Você tem a própria ciência de dados, como um todo, né, que ela acaba te trazendo a parte mais técnica. Então, eu dividiria nesses 3 blocos, né? Um é como você estruturar os dados, né? Você ter os padrões aí de governança, de controle, você ter aí a questão da legislação da LGPD e a questão da manipulação, transformação e geração de insights. Eu acho que esses são os 3 blocos essenciais para uma formação hoje em dia, e ela acaba te abrindo um horizonte aí de 180 graus, né, para explorar. Boa. Eu queria ser até mais generalista aqui, Marcelão, e até fazer aqui um pedido para a galera que está assistindo esse vídeo aqui, para o mercado, assim, se tem um mercado que está bombando, que está crescendo, tem muita vaga e tem profissionais de escassez, é esse mercado aqui de dados e tecnologia. Então, assim, realmente, venham para cá. É muito importante que as novas gerações aí que entrem nesse mercado, porque assim, o negócio está bombando demais. A demanda é gigante, vocês devem ter o mesmo problema que eu tenho aqui, enfim. Muita vaga, pouco profissional qualificado, enfim. E o mais legal, tem muita informação disponível também, tem muita informação gratuita. Enfim, eu posso recomendar aqui, por exemplo, a Trailhead da Salesforce, que é uma plataforma gratuita, qualquer um pode acessar lá. Enfim, tem milhões de treinamentos, desde treinamentos teóricos até treinamentos práticos aí dentro da ferramenta. Então, acho que realmente é um mundo a ser explorado aí, esse mundo de dados em geral, tá? Então, só oportunidade. E para complementar, talvez eu diria que participar e se aproximar do mundo de startups é bem valioso também. O Cubo e o Distrito são 2 plataformas abertas não só para as startups, mas para todos os entusiastas de qualquer segmento de negócio. E dado e modelagem, sempre uma temática que tem bastante conteúdo aqui no Cubo. Nós somos residentes e frequentadores assíduos, então tem sido uma experiência bastante relevante pela rapidez de novidade que a gente acaba conhecendo no ecossistema. Mas, de fato, a mais importante de todas, isso é inegável, todo brasileiro deveria escutar o podcast Bancos e Fintechs, porque assim fica realmente atualizado das tendências e novidades. Eu voto nele! Demais, hein? Amei! Tem que fazer um corte disso aí. Tem que fazer um corte e postar. Vou botar lá nos 50 mil, vou postar em tudo que é lugar, hein, Gu? Pessoal, nota 1000, sensacional. Obrigado demais aí o tempo de vocês, todos que estão aqui com a gente, tiveram aí a paciência de acompanhar até o fim. E, puxa, vamos continuar, né? Acho que esse é um papo aí que não tem... né? A gente poderia ficar aqui muitas outras horas e essa é uma grande jornada, né? Mas obrigado demais aí, Robson, Marcelo, Gustavo, Patrícia, todos que estão aqui. E até uma próxima, tá bom? Obrigado, muito bom. Obrigado, pessoal. Gente. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Gustavo, obrigada, gente. Roberto, prazer em conhecê-lo. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.